Eu que Ismael, agradeço. a pergunta que eu faço é o seguinte: em termos práticos, você não se envergonha da sua fé, nem da expressão que você já usou, que eu vi em alguns vídeos seus, já tem livros seus sobre a inteligência espiritual. Então, minha pergunta é: como fortalecer a minha inteligência espiritual num mundo de tantos problemas assim? Porque, deixa eu ampliar um pouquinho essa pergunta. A gente já vive num mundo tóxico. Eu costumo falar que casamento é um encontro de patologias, porque eu trago todos os traumas mal resolvidos da minha família, minha esposa traz todos os dela, e junto os dois aqui para formar uma bebê que, por mais que a gente tente tirar dela tudo, ela vai sair também com as suas questões. Os seus 3 filhos, sendo filhos de um profissional, vão sair. A natureza de Adão está conosco ainda. Nós temos um mundo que nos leva sempre para o pecado, para as coisas de Deus, contrárias às coisas de Deus. É um mundo de grandes desafios. Você falou aí, nós não dormimos mais, né? Nosso cortisol está ruim, nossos hábitos estão ruins, uma série de coisas. Está aumentando o problema de insônia, de depressão. Em termos práticos, o que você poderia dizer para nós, assim, 2 ou 3 palavras, assim, de elementos que não vão substituir uma terapia bem feita? Não é fazer uma autoanálise, não é agora com essa receita resolver todos os males, mas pelo menos algumas dicas de uma boa saúde mental, como fortalecer a minha inteligência espiritual, a minha espiritualidade, do ponto de vista clínico, como é o seu. Pois é, primeiro eu disse no início que nós temos essa natureza biológica, que ela é importante. Então, se você luta com sintomas, que você tem realmente questões psiquiátricas que elas estão te impedindo de ter funcionalidade, isso é muito importante. Eu digo sempre que uma vida espiritual rodando num cérebro disfuncional, ela tende a trazer leituras que elas podem ser disfuncionais. Eu até creio que quando a vida espiritual ela se manifesta, não que Deus seja refém de nós, mas até pela nossa estrutura de queda e toda a nossa alteração fisiológica, o consertar o biológico ele é muito importante. Então, quem está nos assistindo, uma dica prática é essa: consertar o hardware, consertar o rádio de transmissão. Da mesma forma, a terapia. Quando a gente coloca aqui a importância do externo, a terapia é muito importante porque se a psiquiatria tenta consertar o hardware, a psicoterapia ela tenta sim fazer um processo de instalar arquivos novos que eles são importantes para você. E hoje, cientificamente, a gente sabe que a terapia ela muda a estrutura do cérebro, que a gente chama de neuroplasticidade, seu cérebro ele se remodela. Agora, falando sobre o espiritual, que é o que você perguntou, no livro de Daniel, uns anos atrás estava lendo, e certa vez a rainha, o rei estava diante de um grande problema, e a rainha viu que eles não estavam conseguindo solucionar, e nenhum daqueles magos e encantadores estava conseguindo, e ela diz uma expressão muito bacana, que ela diz assim: olha, tem no meio de vocês uma pessoa que na época do seu antecessor, ele era um iluminado, ele era uma pessoa que ele tinha a sabedoria e o espírito dos deuses, digamos assim. Uhum. Lá no capítulo 1 de Daniel, a Bíblia diz que Daniel e seus amigos eles eram versados em toda a cultura e conhecimento, mas eles eram 10 vezes mais inteligentes do que a média. E quando eu li aqueles textos, aquilo me despertou muito, há anos atrás, para realmente entender que Daniel tinha cultura, que Daniel não se negou a estudar, a fazer as pontes de conexão, ele realmente era um sábio, um entendido, que ele participou do processo seletivo da Babilônia, mas Daniel ele sempre foi um homem que ele via que não somente esse processo do temor, como a gente coloca, mas dessa disciplina espiritual de buscar esse Deus eterno, ele seria aquilo que iria fazer toda a diferença na vida dele. E isso me traz uma reflexão, Rodrigo, que a gente passa muito tempo preocupado com o cloud, preocupado com os empregos, preocupado com o Gemini, preocupado com o chat GPT, mas a gente está ignorando que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e nós não estamos pedindo a Deus que o Espírito dele testifique aonde? Ao nosso espírito, né? O espírito não vai testificar ali ao meu cérebro, aos meus neurônios, o espírito vai testificar ao meu espírito, e trazendo sim um pulso ali do Senhor, que ele vai me trazer criatividade, que ele vai me trazer intencionalidade, que ele vai reorganizar
os meus pensamentos, que ele vai reorganizar os meus afetos, que ele vai trazer percepções de pontos que estão escondidos dentro de mim, que por melhor que seja o psiquiatra ou o terapeuta, eles nunca vão conseguir identificar. E você que está assistindo e acha que isso é uma coisa teórica, quantos eu já vi nesses anos, né, que por meio de o conhecimento de Deus que se revela na mente humana, essas pessoas tiveram transformações que elas seriam impensáveis de ser descritas apenas à luz de um conhecimento biológico. E aí, o segredo de Daniel, a Bíblia diz que certa vez eles foram olhar e ele tinha 2 hábitos muito importantes, que são muito simples para quem está nos assistindo. 3 vezes por dia ele orava em direção a Jerusalém, e no finalzinho do livro diz que ele, lendo as Escrituras, ele sabia discernir o tempo. Ele lendo, inclusive, o livro de Jeremias, né? A Bíblia diz claramente que ele estava lendo o livro de Jeremias. Então, quero estimular vocês que estão nos assistindo. Poderia aqui falar dicas sobre a importância da oração, a importância do mindfulness, da meditação, a importância do exercício físico aeróbico, a importância de pertencer a uma comunidade, que isso é totalmente terapêutico, a importância de ter uma alimentação saudável, que Daniel até nos ensina sobre isso também. Isso tudo é muito importante, mas eu acho que o grande ponto do nosso tempo, Rodrigo, hoje, a nossa grande urgência é o que eu chamo de inteligência espiritual, que nada mais é, de maneira bem clara e direta, que é a vida de Deus na mente do homem. Eu creio que nós abandonamos e esquecemos de Tiago. Se alguém tem realmente falta, pede que ele dá, e eu tenho visto grandes revoluções sobre isso, de pessoas que, eu digo não no âmbito cognitivo, mas no âmbito de descobrir o que é a vida verdadeira. E bate com a Escritura, Rodrigo, que Jesus disse que, ele diz assim, olha, se você quer realmente descobrir o que é a vida plena, o que é o caminho que ele apontou? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga, né? Ou seja, existe um paradoxo na fé de que você se permitindo se desinstalar um pouquinho, permitindo que essa vida de Deus se instale em você, aí sim você descobre o que é a paz que seja todo entendimento e a vida verdadeira. Então, quero desafiar vocês a deixar aqui uma dica prática, poderia falar de medicina aqui, a gente faz uma outra live um dia se você quiser, mas eu quero uma dica prática, meditem no livro de Daniel, porque eu creio que é um livro muito importante e acho que você que é um grande estudioso, ali no final, quando ele diz que essa busca que a gente vai ter ali na consumação dos séculos, né, sobre o conhecimento, eu creio que a gente tem que nos antenar o que ele fez e o que ele nos aponta para um homem que, apesar de inteligente, apesar de culto, era um homem que submetia a sua vida inteira aos domínios do eterno.